Ó, começou. Então, vamos lá. Sobre a jornada em si, o que é que eu quero que vocês façam? Tá? Eu quero que vocês anotem no papel, escrito a lápis, tá? A história de vida de vocês. E essa história de vida seria importante começar ali desde o momento da sua gestação. Aqueles que ainda têm, assim, e se tiver o contato ainda com a mãe, né? Procurar, conversar com ela, assim, mãe, como é que foi a minha gestação, quando você soube que estava grávida, como é que foi essa notícia aí para você, para meu pai, né? Enfim, isso é importante, tá? Procurar lembrar também, né? Ou conversar com a sua mãe ou com o seu pai, como foi ali a sua infância, a partir ali dos 2, 3 anos, tá? Até os seus 7 anos, dos 7 até os 14, dos 14 até os 21 anos. Eu acho que de 21 para 28 vocês vão lembrar bem. Isso é importante porque a gente está falando da primeira infância, estamos falando da segunda infância, e a terceira pega ali dos 21 até os 28 anos. Tá? Coloca no papel, né? Poxa, a minha infância foi assim, passei por isso, teve aquilo, eu nasci antes da hora, na minha gestação aconteceu isso, enfim, cada um vai botar escrito a lápis, ok? O que vocês colocarem ali, vocês não vão falar para ninguém, vocês não vão contar para mim, tá? Vocês vão estar fazendo ali um relato, né? Vocês vão estar fazendo resgatando memórias, tá? Mas nessa escrita, o que a gente quer trabalhar ali, o que a gente tem que colocar ali, é tudo aquilo que realmente para nós foi assim bem desafiador, tá? Principalmente tudo aquilo que vocês percebem que houve um desafio, que foi assim, sabe, complicado, essas histórias que que gerou, né? Algumas lembranças que não são muito agradáveis, tá? Olhar para o sistema familiar e tentar identificar alguma coisa que seja um padrão. Isso também é extremamente importante. Olha ali para o sistema e ver se tem alguma coisa ali que é algum padrão. Em relação a isso que eu acabei de falar, perguntas. Todo mundo compreendeu o que eu acabei de pedir a vocês? Aula. Deixa eu entrar. Vocês vão colocar escrever numa folha, a lápis, e vai colocar dentro de um envelope, tá? E aí cada um vai intuir qual é a cor desse envelope e vai trazer no dia.
E aí, aqui no dia, eu vou explicar a vocês o que nós vamos fazer com esse envelope e com aquilo que está escrito ali dentro. Então, em relação a isso, alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Ô César, Diga. é, escrevi, é que eu peguei vocês pela metade, mais ou menos, porque eu não conseguia ter som. Tá, Quer que escreva as coisas que a lápis que nos impactaram na primeira infância e botar dentro do envelope. Desde a gestação. Quem é, com quem eu estou falando? É porque aqui não aparece. Iracema. Iracema, porque aqui só aparece o nome do aparelho, não aparece seu nome, Iracema. Ah, Então, assim, deixa eu contar um pouco, eu vou trazer aqui um pouco da minha história, tá? Meus dois primeiros irmãos morreram antes de mim, tá? Então, imagine, né? Eu imagino o que foi a gestação da minha mãe comigo. Quanto é, medo, quanta insegurança, pô, será que vai dar certo? Enfim, então tudo isso, tá? A gente recebe, que é a nossa programação arcaica. A primeira programação que vai para o nosso inconsciente são os sentimentos da mãe naquele momento da gestação, tá? Por isso a pergunta, se a mamãe ainda tiver, né, nessa dimensão, a minha já não está mais aqui, mas eu conversei muito com a minha mãe na época que eu comecei, né, a ter acesso a esses conhecimentos, e então ela me contou muita história, e aí eu comecei a olhar para mim e comecei a entender uma porção de coisa que até então estava inconsciente. Era um padrão, né, que assim não me pertencia, né, mas que eu tinha recebido, isso foi uma programação, e eu tinha uns movimentos que era totalmente inconsciente, né? Eu não conseguia entender o porquê eu fazia aquilo. Mas aí, com todo o trabalho, com todo o estudo, né, com todas as minhas formações, eu fui conseguindo transformar e transmutar isso. Tá? Esse é um exemplo. Né? É claro que eu vou repetir essa história quando vocês estiverem aqui. Eu tinha 5 anos, 6 anos, quando meu pai faleceu. Uma perda, parece que foi muito forte. Né? E 1 ano e meio depois, ou quase 1 ano depois, minha mãe se casou de novo e eu não pude ir morar com ela. Eu fui morar com a minha avó. Então, ali, rejeição, né? O sistema do amor familiar quebra. Eu vivi tudo isso. E, no entanto, tudo isso foi revisto, foi ressignificado e foi curado. Hoje eu sou um chefe de família, eu tenho minha filha, sabe, assim, minha vida segue em vento e pouco. Tá? Mas há 20 anos eu sou um líder de cerimônia. Então, assim, há 20 anos eu venho sempre fazendo uma tenda de inverno. E cada vez mais ali eu vou, né, me aprofundando e trabalhando essas questões. Só estou dando um exemplo para vocês. Tá? Porque aí a gente está entrando, né, no mundo da psicanálise, a gente está entrando no universo de Jung, né? Todas aquelas mentes brilhantes que saem desse universo esotérico místico, né, que tem um olhar muito para a alma, e traz para uma visão mais da natureza humana. Ok? E isso fica no nosso inconsciente. Tá? Então, às vezes, hoje a gente trava em alguma coisa, a gente não caminha, ou histórias que se repetem na família são padrões que estão dentro do nosso sistema familiar. Tá? E dentro do xamanismo, tá? Uma vez ao ano, que é essa estação de inverno, nós temos a possibilidade, tá, de estar fazendo um trabalho dentro do campo sistêmico espiritual da família. Ok? Então, assim, Beth Helling foi uma pessoa que teve uma sacação muito legal de pegar essa visão espiritual, né? Que quando ele tem o contato com essa forma, né? De trabalhar o sistema familiar, sistema em grupo, né? Ele tem ali na África, lá numa tribo indígena, né? E a partir dali, ele consegue pegar alguns conceitos, algumas práticas e transformar isso em algo um pouco mais terapêutico.
Mas ele fez um trabalho fantástico, né? Ele pega a base de várias escolas para construir o que ele construiu. Então, assim, ele tem um mérito muito grande porque ele foi juntando, né? Desde a parte da psicologia, da psicanálise, ele pega ali um pouco dos trabalhos teatrais, né? Dali do grande Moreno, que fazia toda a questão da psicoterapia. Então, ele vai juntando tudo aquilo ali e consegue fazer um trabalho, né? Assim, bem, vamos colocar assim, terapêutico, tá? Dentro dos meus estudos também, né? Eu tenho esse estudo da formação sistêmica, fica um pouco de fora essa parte mística espiritual, que ela acontece uma vez ao ano. Tá? Isso não significa que quando eu estou atendendo, né, quando eu estou ali dentro do meu trabalho terapêutico, tá? É muito comum eu identificar, né, que aquela neurose, né, que aquele medo, que aquela insegurança, né, que aquela fobia, ela foi gerada, tá? Dentro de um período sistêmico que ele viveu no processo familiar. Então, fica mais fácil, às vezes, eu ter ferramentas para estar trabalhando ali. Tá? O que todos vão vivenciar é uma experiência dentro do sistema, desse sistema familiar, como é feito nas tradições espirituais e tribais. Não significa que no encontro você vai, não é isso. Mas a gente vai ter toda essa experiência, ok? E claro que após a jornada, né, eu tenho todo um trabalho de dar suporte, ou seja, eu vou acompanhar todos que vieram participar da jornada, né? Eu vou estar auxiliando, eu vou estar ouvindo. E uma coisa que eu faço é que toda segunda-feira eu tenho aqui um grupo de estudo. Então, esse grupo de estudo é uma forma de eu estar entregando e a gente está trocando. Então, ou seja, é, seja lá o que for mexido, vocês não vão ficar soltos. Eu vou estar acompanhando vocês e, se for necessário, eu ter que dar uma atenção maior ali no particular com aquela pessoa que veio aqui e desencadeou determinadas coisas, eu vou estar dando essa atenção. Até que, sabe, eu vejo que estabilizou e, a partir dali, a pessoa dê continuidade a esse trabalho. Tá? Gente, dúvidas em relação ao que a gente acabou de falar aqui agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém tem dúvida? Vamos entrar em meditação profunda agora. Oi, César. Olá, quem está falando? É o Alan. Oi, Alan. Boa noite, Alan. Tudo bem, mestre? Tudo bom? Esse silêncio, eu não sei se é bom ou ruim. Ô, Lá nós César, vamos ver. Lá nós vamos ver. Ah, tá. Gente, alguém falou, quem foi que falou? Foi... ô, César, Pronto, é Jurema, não é isso? Jurema, isso, consegui o som. Depois de muito custo, viu? Suei. Deixa eu te falar. Esse papo no envelope é mais ou menos o que você passou na infância, mesmo os seus pais contando algum relato do seu nascimento, alguma coisa? Isso. Mas é isso mais ou menos? Sim, você vai estar colocando ali, né? Como se fosse assim, senta um dia, tipo assim, pô, o que que eu consigo lembrar da minha infância? Como foi meu nascimento? Como é que foi lá a minha infância? Um exemplo, né? Eu sou de 1965, né? Então, e o que foi que aconteceu nesse período assim que mexeu com o nosso país? Uau! História? Cultura, né? Oi?
ditadura. A ditadura. Houve o grande golpe político, né, no qual eu acho que deve ter sido algo que mexeu com toda o nosso país, como a gente viveu agora em 2020, gente. Tá? Então, imagine o impacto que isso deve ter dado, né, na consciência do meu pai, da minha mãe, da minha família, cara, e agora? Toda aquela concepção de medo que foi gerado, né? Aquilo ali impactou. E como nossos pais, né, dentro da sua concepção, vivenciou aquilo ali. Quais foram os medos, as inseguranças? E agora? Como vai ser para frente? Como é que vai ser isso? Todo mundo sendo caçado, isso e aquilo. Ok? Eu vou lembrar de um outro que eu acho que a grande maioria aqui viveu. Né? Quando o ex-presidente Collor mexeu no nosso dinheiro. Lembram disso? Acho que 1900 e quanto? Foi 1990, se não estiver enganado. Cara, eu vivi aquilo ali. Pô, eu vi o desespero de pessoas, teve gente que suicidou. Tudo isso, gente, gera um trauma. Né? Então, a partir daquele momento, muita gente falou assim, cara, eu não vou mais botar dinheiro em banco, vou juntar meu dinheiro embaixo do colchão, eu vou trocar meu dinheiro em dólar, eu vou ser desse país, isso aqui é uma loucura. Gente, tudo isso gera um trauma. Tá? Você imagine esse que nós vivemos agora em 2020. Você imagine quem estava ali na gestação. Você imagine as crianças de 1, 2 anos, aquelas que tiveram que ficar em casa, não podiam ir para a escola, elas foram ensinadas a não abraçar ninguém, a não tocar na mão, nada. Então, imagine isso, que vai se refletir quando a gente estiver com 30 anos, com 25. Olha essas fobias. Parece que não tem impacto, mas na nossa psique tem impacto. Então, a gente tem um sistema micro, que é o nosso sistema de educação e criação, e há um macro, o sistema do país que a gente está vivendo, mas hoje vivendo um sistema do mundo todo. Tudo isso ele vai impactar no nosso campo. Vou trazer aqui uma reflexão para vocês, só para vocês terem uma ideia, tá? Os nossos pais, então vamos lá, eu vou pegar aqui a minha história. Então, imagine ali meu pai e minha mãe, na época deles, como golpe políticos, tá? Toda a minha criação foi baseada e elaborada dentro daquilo que eles entendiam que eram os valores para eles, mais o que estava acontecendo naquele período. Tá? Então, assim, a criança, nós criança, do útero até os 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, não existe dentro da neurociência ali um período exato, mas se sabe que é mais ou menos dentro desse período, a nossa mente ela está em estado de hipnose, ou seja, né, eles chamam de teta. Teta é hipnose. Tá? O nosso HD está ali sendo programado com todos os valores, crenças, todas as percepções. Então, você tem programações micro, que é do sistema familiar. Então, assim, como meu pai pensava, minha mãe, como eles elaboraram o meu futuro. O que os pais fazem muito conosco? A gente vai escutar muito deles, que eles sabem o que é o melhor para o nosso futuro. Quantos eu pego que se formou, estudou, porque tinha que seguir a tradição da família? E muitas das vezes a pessoa não queria ser nada daquilo, mas ele foi programado para exercer aquilo ali. Aí tu vê uma pessoa hoje, né, assim, mal, sem conseguir se relacionar, sem conseguir ser feliz, materialmente parece que tem tudo, mas não tem nada, aí comete um suicídio. Aonde foi isso? Onde isso começou? Na primeira infância, uma programação, seguindo uma tradição de família. Tá? Então, estou trazendo aqui alguns exemplos para vocês entenderem o que eu quero. E olhar acontecimentos, né, perdas muito fortes. Agora aqui, vocês estão recebendo, mas quando vocês começarem a escrever, vocês podem ter certeza que vai começar a vir lembranças. Pô, agora eu me lembrei de uma situação, pô, eu estava indo não sei para onde com meu pai e minha mãe, sofrendo um acidente de carro, e a partir daquilo ali eu nunca mais quis andar no banco da frente, que naquele dia eu estava no banco da frente, eu só gosto de andar no banco de trás, então quando eu pego o carro, o táxi, eu gosto no banco de trás, eu não gosto de dirigir. Eu estou falando assim que eu já peguei história como essa.
sabe? A pessoa, pô, sabe, eu sei que eu preciso de carro, não sei o quê, mas eu não consigo, quando eu sento ali no carro, me dá aquela, sabe? E eu não consigo tirar a carteira de motorista, chega na hora, aquela coisa toda, pronto, né? Num trabalho, né, de meditação profunda, num relaxamento, numa hipnose, ela, quando voltou, ela lembrou, olha, eu lembrei agora de um acidente de carro, blá, blá, blá. E a partir daquilo ali eu só comecei a dar um banco de trás, ou seja, inconscientemente, aquele acidente marcou tanto ela que ela, quando ela tirar a carteira de motorista, não conseguia tirar a carteira de motorista. Por quê? Porque o inconsciente dizia para ela, olha, isso é perigoso daqui na frente. Só que a gente não escuta isso, você não está consciente sobre isso. Ok? Uma outra história só para vocês verem como é que é importante, né? Eu conheci uma pessoa que tinha medo de altura, passarela não atravessava, não dava no elevador. Então, ela uma vez, ela trabalhava numa empresa e havia um cargo que ela sabia que ia ser promovida e era no andar, no, sei lá, trigésimo alguma coisa, uma coisa assim, meio, né? E como ela trabalhava no quarto, quinto andar, ela só andava nas escadas, ela não pegava elevador. E a partir daquele momento, se ela fosse promovida, ela teria que estar pegando elevador e, pô, mas ela subir não sei quantos andares por causa disso. E não andava no elevador, não pegava elevador nem nada alto, mas andava de metrô. Ela não tinha fobia de lugar fechado, ela tinha fobia de alturas. Né? Então, assim, não fazia trilha, né? Aquela sensação de subir, não sei o quê, para lá. E num trabalho desse de terapia, aquela coisa toda, para lá, veio que quando ela devia ter um ano e pouco, aquela coisa toda, ela caiu. Ela caiu da mesa e bateu com a cabeça no chão. Tipo assim, a mãe estava fazendo alguma coisa e quando ela. O tempo que ela virou para fazer alguma coisa, quando ela voltou, ela só escutou o barulho. Puf! Ela bateu com a cabeça no chão. E aí vem todo mundo, aquela coisa toda, a cabeça ficou dolorida. Tá. Aquela experiência de uma criança cair trouxe para ela a sensação do medo de altura. Entende como é que fica assim? São coisas, gente, vocês não têm noção como é a nossa psique, como é o nosso inconsciente. Então, muitas das vezes, aquilo que está nos atrapalhando não é espiritual, não está no campo da espiritualidade. Às vezes a pessoa fala assim, cara, pô, você vamos dizer assim, tem um cargo de ser um líder espiritual dentro do xamanismo, né? É considerado né, um rezador, um curandeiro, um xamã, e ao mesmo tempo você está nesse universo acadêmico. Sim, porque, na minha concepção, 70% das nossas mazelas, nossas travas, não é espiritual. É humano. E está inconsciente em nós. O que é da nossa alma? Né? Aí, quando Jung ele traz o conceito de self, ele está trazendo um conceito místico, esotérico, mágico, né? Porque ele sai, né? Quando ele rompe ali com Freud, Freud achava que ele seria o grande discípulo dele, só que Jung tinha que botar na equação a alma, e Freud não queria saber nada de espiritualidade dentro da psicanálise dele. Até porque Freud tinha ali uma, uma, vamos dizer assim, algo mal resolvido com o pai dele, que era rabino. Tá? Então a gente faz, né? A gente estuda mais profundamente para a gente entender. E quando Freud quando Jung começa a trazer a questão, tá, Jung, Freud, tá, legal ali, enfim, aconteceu na infância, não sei o quê, né? E isso impede a pessoa de ser feliz, se realizar, tá, mas vem cá. E a realização do ser, enquanto alma, o que ele veio fazer nessa existência? Ele, para com isso. Aqui é clínica, tá? Aqui é hospital, é análise clínica. Aqui não tem nada dessa coisa esotérica. E aí ele rompe. Tá? Então, a psicologia de Freud traz a alma para a equação. E qual é a base dele? Se você não encontrar o que você veio fazer nessa existência, se você não encontrar o seu propósito, se você não realizar aquilo que você prometeu para o grande Pai, para Deus, seja lá para quem vocês acreditem, você não vai encontrar a sua felicidade, você não vai encontrar a sua plenitude. Mas isso não é que Jung tenha desenvolvido ou... Não, essa linguagem é uma linguagem que ele traz das tradições orientais. O livro vermelho de Jung, ou o livro de ouro, é um conhecimento zen. Está lá.
Siddhartha já dizia sobre isso. Ele só pega e faz ali, traz uma roupagem da psicologia existencialista. Você precisa entender qual é o seu papel no mundo. Enquanto você não encontrar o seu papel no mundo, você jamais será feliz. Não adianta dinheiro. Quantas pessoas com muito dinheiro cometem suicídio? Não é o plano material que nos realiza. Ajuda muita coisa, facilita, mas é aquilo que você veio fazer nessa existência. Aí é uma outra jornada. Mas se você não ajeitar a psique, se você não entender desde o momento da sua concepção, as suas bases, as suas origens, muitas das vezes é isso que atrapalha você realizar o propósito da sua alma. Eu estou aqui resumindo, né? Não é tão simples assim como eu estou falando, só para a gente ter uma noção, ok? Então, eu tenho que ter um olhar para aquilo que é meu humano e tenho que ter um olhar para aquilo que é a minha missão dessa existência. Então, assim, parece que estão separados? Não, é uma unidade. Mas, a nível de compreensão, é legal a gente separar o que é humano e o que é da minha alma, o que é divino. Tá? Qual é o meu propósito enquanto alma? Então, meu propósito como alma é fazer o que eu estou falando com vocês. Né? Ser um líder espiritual, vir aqui passar meu conhecimento, ajudar as pessoas, enfim, mais ou menos essa é a minha caminhada. Agora, o que é do César? Né? Aonde que o César trava? Onde o César tem desafios de crescimento? Pronto. E aí é só perguntar com quem se relaciona comigo, com quem vive comigo. Vai saber que tem uma opção de coisas que tem que ser resolvida ainda. Isso é da alma? Não. Isso é da natureza humana que atrapalha, muitas das vezes, um progresso maior até da minha alma. Então, eu preciso olhar para isso aqui e resolver. Essa é a minha concepção dentro da minha caminhada. Esse final de semana que vocês vão estar aqui, é um trabalho para a alma, é um trabalho para o nosso campo, sistema? Sim, a gente vai mexer em muita coisa. Depois eu tenho que acompanhar vocês. Que aí, a natureza humana, a psique, né? Ela precisa ser orientada, a gente precisa de apoio. Porque a nossa psique é uma coisa muito sutil, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de mexer com ela. Dúvidas? Perguntas? Ô César, vai ficar gravado, vai? Sim, eu estou gravando. Para E poder vou, ver desde o princípio. vai ficar tudo gravado e eu vou disponibilizar para vocês. Tá bom? Tá bom? Tá. Gente, alguma dúvida em relação a isso? Todo mundo entendeu direitinho o que é para escrever, né? Então, ali botar a primeira infância, na minha adolescência, no meu primeiro trabalho, eu me senti mal e me deu isso. Quantas vezes eu me casei, por que eu me separei, aquela coisa toda, o que aconteceu com o meu relacionamento, escrever Então, até o momento de hoje, onde vocês se encontram com a idade de vocês. é um relatório da sua vida. A sua história de vida, tá? Você vai colocar lá, tá Hum? bom? Isso aí você não vai relatar para ninguém, tá? Você não vai ler para mim, não vai ler para ninguém. Você vai colocar ali, vai trazer no dia do retiro aqui, eu vou dizer a vocês o que vocês vão fazer com aquilo ali. Também não vai voltar com vocês para casa, tá? Isso vai ter um destino, tá bom? Tá bom, Aqui tá. dentro do campo, dentro da cerimônia. Então, não se preocupe, pode botar ali tudo aquilo que for vindo, escreve mesmo, sabe? Coloca Leve, ali. traumas, etc, etc. Tudo, tá? Assim, você precisa trazer isso para sua consciência, porque se está inconsciente, você não sabe aonde está travando. E quando a gente começa a escrever, abre a caixinha, aí começa a vir lembrança, tu vai sonhar com alguma coisa. Nós temos que mexer nesse campo, porque a gente tem o hábito de tudo isso, a gente guardar lá no porão, sabe? A gente não curou, mas também não quer mexer. Só que, assim, o princípio da alquimia só existe cura quando você coloca o veneno para fora. Se o veneno estiver aí em você, inconscientemente, pode ter certeza que em algum momento ele vai se manifestar. Tá? Então, quando você começar a escrever, tenho certeza que algumas coisas vão vir. Tá bom? Gente, então, o que nós temos que trazer no dia? Eu vou mandar por escrito, mas eu já vou falar aqui para vocês, tá?
as meninas, né? 90% do que vai estar aqui no final de semana é tudo meninas. As meninas, dentro da tenda, tá? É interessante estar com a parte de cima aquela parte de cima do biquíni, tá? E pode trazer um short de tactel, pode até ser short de homem mesmo. Você vai trazer uma canga, na realidade, traz 2, 3 cangas, porque essa canga você vai forrar no chão. Como está frio, traz um roupão para quando estiver ali fora, antes de entrar na tenda, tá ali aquecidinha no roupão, a fogueira vai estar acesa, então ali vai estar, né, bem gostoso. A gente vai começar a cerimônia cedo para terminar cedo, porque está frio, tá? O pessoal que veio da última vez aqui, a gente começou até um pouquinho tarde, mas a gente vai começar cedo, tá bom? Até justamente por causa do frio. Quando realmente ali o frio ficar um pouquinho mais pesado, a gente já vai estar dentro de casa, já tomou uma sopinha, já estamos prontos para ir dormir. Então, a gente vai começar cedo em relação à questão do frio, tá? Então, dentro da tenda, ali dentro, é isso. Pode ser um short, tá? Tá com biquíni, mas bota um short, vai forrar ali a cama e você vai sentar. Dentro da tenda, tudo é escuro. Então, assim, não se preocupe que ninguém vai ver se o short é azul, é preto, é amarelo, enfim, tá? Isso dentro da tenda. Agora, traz três, três shorts, traz 2 cangas. Por quê? Nós temos a tenda de sábado, que ela é maior, tá? O tempo dela é muito maior, e no domingo a gente volta, mas é só para rezar e agradecer. Só que aí o dia vai estar um dia bonito, vai estar sol, então vai estar muito mais tranquilo. E ela é bem menor, é só de agradecimento no domingo. Então, você precisa de uma muda de roupa para o sábado e uma muda de roupa para domingo, tá? As nossas atividades, vocês podem trazer calça de moletom, até porque tá um tempinho assim meio frio, traga meias, né, porque o tempo está frio, um casaco pesado. Quem vai vir de carro, aqui a gente até tem, mas eu peço que traga roupa de cama, tá? Fronha, nós temos travesseiro com fronha, mas é legal que vocês tragam de vocês. E tragam um cobertor, tá? O pessoal que não está acostumado com frio, traga um cobertor. A gente até tem aqui, mas é bom a gente também trazer de casa. Se precisar, uso daqui. Trazer toalha, escova de dente, as coisas, né, de item pessoal, tá ok? Alimentação já vai estar tudo aqui, não precisa trazer nenhum tipo de alimentação, porque é uma alimentação específica para o nosso encontro aqui, ok? Tá, todos, mesmo quem já fez a tenda, vai trazer, procura trazer 1,5 m ou 2 metros de fita, tá? Só não traga da cor preta. Pode ser branca, lilás, vermelha, azul, porque aqui existe uma oferenda que a gente faz à Mãe Natureza, que é numa árvore. Então, toda vez que a gente vem aqui fazer, somente a tenda de inverno, a gente deixa uma oferenda na árvore, que é pegar essa fita e amarrar na árvore. Isso acontece no domingo, tá? Então, mais alguma coisa aqui para vocês trazerem? É mais ou menos isso. E os meninos, né? Trazer short, um short para 2, né? Porque tem a jornada no sábado e tem a jornada no domingo, ok? Mas essa parte do que trazer, eu vou mandar para todo mundo pelo WhatsApp. Eu estou aqui só passando aqui, lembrando isso para vocês. Perguntas? Ah, sim. Já ia esquecendo aqui. Quando vocês terminarem de... Deixa eu ver meu tempo aqui. Tá. Quando vocês terminarem de escrever a carta de vocês, na assinatura, preste atenção nisso, tá? Na assinatura, vocês têm que tentar lembrar, tá? Como era o nome do seu avô e da sua avó. Se no seu nome está ali partes do nome do seu avô ou da sua avó. Eu acho que isso vai ficar meio confuso, né? Para vocês entenderem. Então, vou fazer o seguinte: 4 minutos, vai fechar, eu não vou ter tempo para isso. Vamos fazer assim. Deixa eu só parar aqui a gravação.